Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc. Eu sou a Gabriela Raizaro. Eu sou Vinícius Rangel. Hoje conversaremos com a pesquisadora, professora e produtora cultural Thaisa Maia. Vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada? Vamos lá. Thaisa Maia é graduada em administração, com ênfase em entretenimento e marketing pela ISPM Rio de Janeiro, pós-graduada em arte e literatura pela PUC Rio, mestre e doutoranda em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde defendeu a dissertação Linda, Feia e Desaparecida: A Mulher e os Discursos sobre o Tropicalismo Musical. Idealizou o projeto Grandes Mulheres da MPB em 2023 e, no final do ano passado, Thaisa lançou seu livro A Todo Vapor, o Tropicalismo, segundo Gal Costa, pela Garota FM Books. Thaisa, seja muito bem-vinda ao Literapuc SP. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês, um podcast que nasce dentro da academia, nasce da PUC de São Paulo, uma referência, eu estou super feliz. Nós também. E eu vou começar, então, Thaisa, abrindo a nossa rodada de perguntas. E desde o início da leitura, do seu livro, teve uma coisa que também chamou muito a minha atenção, que nas notas iniciais do seu trabalho você deixa muito claro um fato que sempre foi muito incômodo para mim, que é o fato da história e da crítica da Tropicália sempre ter sido contada única e somente pela perspectiva de três atores: Caetano Veloso, Gilberto Gil e os Mutantes, deixando a relevância da Gal, da Rita Lee, da Nara Leão em segundo plano. Você podia comentar um pouquinho mais sobre isso? Com certeza. Eu acho que isso é uma operação da historiografia como um todo, que a gente percebe na historiografia do tropicalismo, que é uma certa, como eu posso dizer? Predominância, um olhar muito mais generoso para os feitos dos homens do que para os feitos das mulheres, como se as mulheres fossem apenas testemunhas da história e não agentes históricos, produtores de história, como de fato são. E então, eu acho que na historiografia do tropicalismo a gente percebe isso por extensão da ciência do fazer historiográfico, mas por caracteres mais específicos, que são a prevalência também do Caetano Veloso como um interlocutor desse movimento que centraliza o debate em torno das suas memórias, né, que é a Verdade Tropical, e não só isso, mas por um aspecto fundamental para mim nessa leitura, que é o fato dos compositores terem sido alçados a um patamar de críticos da identidade brasileira. Então, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Chico Buarque ocupam um papel na história da cultura brasileira que alça eles a um patamar de críticos mesmo do que seria o ser brasileiro, de o que seria o Brasil, como que seriam as matrizes culturais que formam a nossa nação, enquanto que as mulheres não participam desse debate e por isso acabam ficando no segundo plano. Então são vários fatores que levam essas escolhas dos historiadores para gerar escritas e textos históricos que acabam colocando elas num segundo lugar, secundarizando elas, como é o termo que eu uso. Thaisa, no início da carreira da Gal, ela era vista como uma cantora de visual extravagante, chamada inclusive de piolenta. Deixando alguns preconceitos de lado, o visual da Gal Costa sempre foi assunto. Você acha que isso a diferenciava de outras estrelas do seu tempo, como Elis Regina, Nara Leão, Maria Bethânia? O que a Gal tinha que as outras não tinham? Boa pergunta. Eu acho que o repertório de resistência da Gal contra a ditadura militar, contra o pós-AI-5 e uma própria resistência pessoal dela por ter perdido seus amigos próximos para o exílio, tudo isso se deu a partir de um prisma comportamental. Então, acho que, da mesma forma que o Silviano Santiago fala do Caetano, que ele tem aquele texto, Caetano enquanto superastro,
que é a ideia de que Caetano não separa sua vida de sua obra, então ele é artista na praça e ele é pessoa no palco, não há essa separação entre a persona pública e a persona privada. Eu acho que a Gal também traz isso para si. Isso, na verdade, seria uma característica do tropicalismo enquanto uma estética, enquanto que a MPB mais clássica, a qual a Elis Regina, por exemplo, participava, não tinha nisso uma informação estética primordial. Acaba que Elis é influenciada por outras atores e artistas e, enfim, pessoas do campo artístico da época são influenciados pelo tropicalismo nesse campo estético comportamental, mas no tropicalismo você tem isso como um centro de produção, tanto de informação estética como de resistência. Então, acho que talvez seja isso que explique o fato da Gal ter sido tão colocada até para o escrutínio público, no sentido do seu corpo, da sua imagem, do seu cabelo, das suas vestimentas. E isso acompanha ela a vida inteira, né? Inclusive nas muitas transformações que o corpo dela passa, no sentido de, enfim, de ser um corpo que vai envelhecendo diante dos olhos públicos, um corpo que passa por dietas radicais, como ela vem fazendo nos anos 90, enfim. Acho que tem a ver com o tropicalismo enquanto um movimento. E só para finalizar, acrescentando um dado, se a gente for parar para ver os festivais da canção antes do tropicalismo, antes de 1967, ou no próprio ano de 1967, todos os artistas eles compareciam vestidos de terno, os homens, ou de uma roupa muito formal, enquanto que as mulheres iam de vestidos longos também. Era um evento, nesse aspecto, com uma vestimenta muito tradicional. E a partir do tropicalismo, a partir de 67, o Caetano ele já questiona isso em 67, mas a transformação radical mesmo vem a partir de 68, e isso mexe com o campo cultural como um todo. Então, a gente passa a ver artistas utilizando a vestimenta como uma forma de performance também nos palcos dos festivais, que era um espaço bastante atravessado pelos preceitos da MPB e dos seus mecanismos de validação e de legitimação. Tem um fato muito interessante, Thaís, que você resgatou, que é muito importante, que é a questão da performance e a questão da vestimenta, né? E o que você disse, a imagem do Caetano Veloso sem smoking, com um terno marrom, uma camisa laranja, gola rolê, e a própria Gal no final de 68, quando ela chega com o Divino Maravilhoso, com aqueles cabelos crespos, cantando daquele jeito, completamente uma inspiração quase Janis Joplin, né, por assim dizer, é, é algo que vem para romper muitas barreiras mesmo, né? E você citou um texto que é primoroso, que é o texto do Silviano Santiago, que ele fala sobre o Caetano Veloso como superastro. E aí é interessante que você traz no seu livro a Gal como uma superestrela. Isso eu acho que é o mais bonito no seu trabalho. E quando a gente pensa na Gal como uma superestrela, para mim, o primeiro momento assim da discografia dela que isso brilha é o Fatal. O Gal Fatal, ele, né, aquele trabalho né, de 70, que ela estreou em 71, ele não é só um trabalho importante apenas para a obra da Gal, ele é um dos 10 discos mais importantes da música brasileira. Na sua opinião, de acordo com as suas pesquisas, o que você acha que faz do Fatal, né, esse disco, esse show, um trabalho tão relevante para 2024, por exemplo? Perfeito. Eu acho que o Fatal ele não é um disco apenas musical. Eu acho que ele reúne em torno dele toda uma construção histórico-social que a gente consegue fazer um resgate, né, do que aconteceu ali no início dos anos 70 e ir ressignificando para as demandas políticas de cada época. Hoje, você fala em 2024, a gente está vivendo transformações políticas muito intensas nos últimos anos, reviravoltas, e
também uma volta para o debate público de questões que hoje a gente fala pautas identitárias, mas que estão ligadas à opressão mesmo, estrutural, e a forma como o Brasil foi construído enquanto nação, que seria uma opressão patriarcal, que seria, obviamente, o racismo estrutural. E o Fatal, ele reúne todo esse repertório de resistência, de luta, só que num outro momento histórico em que essas questões eram vistas de outras formas, mas elas estavam presentes também. Então, eu acho que o Fatal ele é tão significativo porque ele consegue, da forma que é possível, dentro da materialidade do registro fonográfico, dentro dos limites de você ouvir um disco após 50 anos ou mais de 50 anos, você consegue experimentar um pouco daquele espírito do tempo, né, do zeitgeist, do período. E então ele vai muito além de um disco manifesto no sentido de letras e uma estética musical que estão girando em torno de um projeto, como foi o projeto do Tropicalismo antes da Gal, e que é o Tropicalismo segundo Gal, mas é muito mais do que isso. É um testemunho histórico mesmo de uma juventude, da aglutinação de uma juventude em torno de um fenômeno social, que foi o show no Teatro Teresa Raquel, que foi também as Dunas da Gal e outras experiências que reuniam os jovens da época com o objetivo de trazer alguma vitalidade num período sufocante, né? Num período de falta de alternativas, de falta de escolhas, enfim. Acho que daí vem um início de um pensamento sobre a importância desse disco, mas eu acho tão, tão, tão fenomenal que é difícil de falar sobre ele, sobre tudo que ele abarca. Ele abarca muita coisa. É muito, concordo com você que é um dos melhores discos da história da música popular brasileira. Então, poderíamos falar só sobre Fatal durante muito tempo. Thaísa, outro trabalho da Gal que é bastante significativo é o Índia, de 1973. Queria que você comentasse a respeito da importância desse disco para a obra da Gal. Tá. O Índia, ele é o começo de um fim, no sentido de que ele é o começo, na minha leitura, né? E não só a partir da minha interpretação, mas também a partir das próprias falas da Gal sobre a intervenção do tropicalismo na estética dela, no projeto estético dela. O Índia seria talvez o último disco do tropicalismo segundo Gal Costa. Ela tem uma fala em que ela diz que o tropicalismo vai influenciar ela desde os primeiros dois discos de 69 até Índia. Depois vem o Cantar, que já não está ligado a esse modo de criação, é já outro modo de criação, outro modo de enxergar a canção, enfim. Então, acho que a importância do Índia tem essa importância da demarcação cronológica. Quando eu reivindico essa postura de revisar a cronologia do tropicalismo, colocando, incluindo os trabalhos da Gal posteriores a 69, como marcos também do movimento, a gente tem o Índia como um ponto ali de separação, né? Que seria aí sim a gente poderia começar a pensar em falar no pós-tropicalismo. Mas não só isso, eu acho que ali ela começa a fazer uma negociação um pouco menos radical e marginal com a indústria fonográfica, com a indústria cultural da época. Não é completamente, acho que tem muitas características do tropicalismo segundo Gal Costa que eu identifico no Índia, que é a cultura marginal, que é a agressividade, que é o erotismo sendo utilizado como uma contestação a uma família patriarcal, ao núcleo patriarcal burguês, familiar, enfim, mas como né, nas ciências humanas, nas nossas análises, nunca vai ser algo tão simples. Acho que a complexidade do Índia está justamente em, ao mesmo tempo, negociar com a indústria e resistir a ela, que é algo que as artistas mulheres fazem constantemente, né? Ali você tem o erotismo já sendo trazido como
uma informação apelativa, um pouco mais apelativa, né? Um pouco mais colocada num prisma de sedução do público. Não que não era feito assim antes, mas antes você tinha muita efervescência, muita força por trás do erotismo ligada à resistência a essas instituições, a esses cooptadores comportamentais e instâncias que faziam a manutenção da hegemonia comportamental da época, que seria, como a gente já falou, a família, a política, a ditadura, enfim, o erotismo ele era utilizado como uma arma contra isso. Eu acho que em Índia começa a rolar um declínio desse processo e é, uma maior negociação. Isso, apesar da contradição, tá aí, apesar do fato do índio ter sido censurada a capa. E nesse momento a gente percebe o quanto que a indústria cultural brasileira ainda estava muito cerceada e muito balizada pelos valores do campo social e não pelos valores meramente mercantis, né? Que é algo que vai se intensificando. Então, não é à toa que, à medida que você vai tendo uma abertura na ditadura militar, você vai ter também uma evolução da indústria cultural no Brasil, porque a indústria cultural passa a ter um protagonismo, né, na auditar comportamentos, auditar o que é correto, o que é errado, ela passa a ter sua própria moral, que é muito mais alinhada com o quanto que o feminismo, por exemplo, de segunda onda, o quanto que o movimento da revolução sexual, os movimentos contraculturais foram absorvidos por essa indústria. Então, o quanto que essa indústria conseguiu esvaziar o caráter revolucionário dessas pautas, mas trazer para si uma forma mais libertária, talvez, de olhar para determinados comportamentos que, para uma sociedade quase, enfim, com suas heranças coloniais extremamente demarcadas, que era o Brasil nos anos 60, não que a gente tenha superado isso totalmente hoje, mas ainda era muito forte a uma moral balizada por um patriarcado que não abria exceções. E a partir do momento em que você vai tendo uma abertura política, você vai tendo uma abertura comportamental, que é uma forma da indústria cultural, é uma forma do capitalismo, né, de negociar com a sociedade e dar uma aparência, uma aparente aspecto uma aparência, né, perdão, de modernidade. E, enfim, a gente começa a observar, por exemplo, o boom das compositoras mulheres e o boom das mulheres nos anos 80 na música, você começa a observar a permissividade que antes era inimaginável de figuras como o Ney Matogrosso, de figuras que hoje seriam consideradas queer ou representantes do movimento LGBTQIA+, enfim, a presença desse repertório imagético na mídia. E acredito que isso tem muito a ver com uma tentativa do capitalismo de fazer a redemocratização a partir de uma ideia de modernidade que coloca de lado algumas desavenças com a contracultura em prol de absorver ela, mas também de domesticar ela, sabe? É interessante que você trouxe vários aspectos fundamentais sobre o Índia. Acho que tem duas coisas que que eu não posso deixar de comentar. A primeira, dessa questão dessa negociação com a indústria fonográfica, que é você pegar uma faixa título de quase 7 minutos, com aquele arranjo monumental do Rogério Duprat, que é o maestro do tropicalismo, né, da Tropicália. E aquilo não é comercial, aquilo não dá para você botar numa rádio FM, né, numa rádio AM. E surge também em 1973, que é o ano de surgimento dos Secos e Molhados, né? Os Secos e Molhados foi meu tema do mestrado, né? E eu pesquiso a Tropicália no doutorado.
E era realmente esse movimento, né, ao mesmo tempo que os corpos eles se desnudavam, havia um movimento, digamos, para cooptar tudo isso a serviço do próprio capital de uma indústria fonográfica que estava em ascensão, né? E aí, Thaís, eu queria passar para a nossa última pergunta do nosso papo, que talvez seja um desafio, não creio, mas vou fazê-la. Como você acha, Thaisa, que a obra da Gal será lembrada daqui a 50 anos, por exemplo? Bom, eu espero que num outro local de legitimação, eu espero que através do meu trabalho, obviamente, mas do trabalho de muitos pares que eu vejo fazendo um movimento dentro da academia, do jornalismo musical, eu espero que a gente tenha um novo olhar para o papel da canção crítica e entender que não é só por meio das letras e do diálogo entre letra e música, letra e melodia, letra e arranjo, que você faz uma reflexão crítica sobre o que é ser brasileiro. Então, eu gostaria muito, eu não sei se eu estou correta, mas eu gostaria muito de ver esse passo sendo dado, de um entendimento que é através da performance, da corporalidade, da sexualidade, do erotismo, enfim, e da feminilidade nas suas diferentes leituras através da história, né? E nas suas diferentes propostas também por cada artista. Rita Lee tem um modelo do que é ser mulher, Gal Costa tem outro, Maria Bethânia tem outro. Então, dentro dessas diferentes propostas de feminilidade, que a gente possa desconstruir alguns aspectos do pensamento intelectual muito demarcado pelo que seria a modernidade colonial ocidental, que atribui dicotomias entre mente e corpo, que atribui uma inferiorização do corpo como não detentor de um saber, como não produtor de conhecimento. Acho que a Gal ela vai assumir o seu papel que ela merece, eu acredito, dentro da história da música popular brasileira, no dia que a gente olhar para o corpo e para a performance desse corpo em cena como capaz de produzir pensamento crítico. Então, gostaria muito de ver ela nesse lugar. É algo que eu advogo por meio do meu livro e nos artigos que eu escrevo, e pretendo continuar assim, sabe? E acho que não só ela se beneficia desse pensamento, como muitas e muitas mulheres da história da música brasileira que são colocadas num lugar menor, por exemplo, a Carmen Miranda, que cria uma identidade brasileira, literalmente, por meio da performance estética e da encenação estética dela no palco, por meio das escolhas de figurino, dos trejeitos e da interpretação vocal, enfim, aquilo ali tudo é trabalho produtivo, não é passividade, não está ligado ao que historicamente é conhecido como o papel da mulher na história da arte, que seria um papel mais passivo. Nada disso, todas elas foram autoras, elas tiveram autoralidade nas suas obras. E eu tenho certeza que você contribui maravilhosamente para que isso aconteça. Bom, Eu estou bastante emocionado com com as suas considerações e esperamos que a Gal, daqui a 50, 100, 200 anos, ela seja vista como quem ela foi, a maior cantora desse país. Falo isso não só como fã, mas eu acho que uma cantora que mais 50, quase 60 anos de carreira, ela gravou de tudo que teve nesse país. De verdade. samba a rock, blues, até uma pegada mais jazzística. A Gal fez de tudo. E como a Gal, eu acho que é muito difícil ter outra. E Gabi, passa a palavra para você. Gente, foi muito gostoso esse papo. Acho importante a gente falar sobre a perspectiva de feminilidade das artistas, né, do tropicalismo, e principalmente a gente trocar com outras mulheres pesquisadoras também, né? Tendo um homem aqui no nosso episódio de hoje, que também está super aberto para conversar, para entender, para pensar a feminilidade e a performance feminina dentro da música. Thaís, então, muito obrigada.
Obrigada, Vinícius. Assim, terminamos mais um Literapuc. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até mais. Thaísa, muito obrigada mesmo pela sua presença e pela troca. Foi uma delícia, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E, assim, se eu puder aproveitar e fazer um rápido jabá, o Vinícius já mostrou, meu livro é todo vapor. Comprem, entrem em contato comigo para a gente trocar ideias sobre música brasileira. Meu Instagram é @thaisamaia_. E foi um prazer. Um beijo enorme para vocês dois. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Thaísa. Muito obrigado a todos pela audiência. Até mais.